Boa tarde, meus alunos. Bem-vindo a mais uma aula sobre contos. Hoje nós iremos focar nos contos populares. Conto. O que é o conto popular? O nome já diz, se é popular, tem a ver com a população. Ele é um relato em prosa de fatos criados pelo imaginário coletivo. Então, o que quer dizer um relato em prosa? Prosa, nesse prosa aí, tem a ver muito com a oralidade. Na escrita, tem a ver com parágrafo, tá? E, às vezes, são histórias contadas no dia a dia por populares que não têm uma comprovação científica da veracidade dela. Como eu coloquei, de autoria desconhecida, né? Então, não se sabe exatamente quem é o autor da história, né? Tende para a magia, a fantasia. Sendo assim, as pessoas, os lugares e as situações não se restringem a representar tipos ou situações reais. Então, existe o conto que é baseado em fatos reais. Nesse caso aqui dos contos populares, não necessariamente você tem que relatar coisas do fato real. Você pode imaginar, você pode criar. Características mais marcantes: a distância no tempo, a disputa entre fortes e fracos, a vitória do bem contra o mal. Então, geralmente, quando a gente vê essas histórias que nós chamamos histórias de Trancoso, elas têm muita fantasia, tem disputas, tem entre o bem e o mal, né? Os fortes e os fracos, né? E geralmente o final, a mocinha ou o mocinho se dão bem, né? Viveram felizes para sempre. Estrutura com esquema sequencial composto de 3 momentos. Então, estruturalmente, como que eu vou organizar esse conto na hora de escrever ou contar? Eu vou primeiro apresentar a situação inicial. Nessa situação inicial é onde você vai apresentar os personagens, onde eles moram, como eles vivem. Aí, de repente, vai surgir um conflito que já vai entrar para o desenvolvimento, né? Aí você vai detalhar esse conflito e dar origem a diferentes acontecimentos, que seriam as complicações das histórias. Por que é interessante ter uma complicação na história? Como eu já falei anteriormente em aulas anteriores, devido, né, ao texto não ficar monótono, sem graça. Recuperação do equilíbrio graças à solução do conflito. Aí seria o final da história, né? Recuperação do equilíbrio. Porque lá no desenvolvimento, quando você está apresentando o conflito, há um desequilíbrio. Lá no final, no desfecho, esse equilíbrio volta, né? Pois você vai solucionar o problema. Os textos, eles são narrados em primeira ou terceira pessoa. Se ele for narrado em primeira pessoa, isso quer dizer o quê? Que o autor, ele está fazendo parte da história. E se ele for narrado em terceira pessoa, não. O narrador, ele é só observador, ele não faz parte, ele só conta o que ele vê. Os textos são narrados, né, como eu falei, em primeira e terceira pessoa. Frequentemente são usados diálogos marcados por travessões. Então, toda vez que você vai escrever um texto onde aparece diálogo, é muito importante que você dê atenção a essa pontuação, tá? O diálogo, ele é marcado no texto pelo uso do travessão ou pelo uso das aspas, tá? Então, é necessário você praticar isso aí, porque ainda há alunos que, quando estão escrevendo, às vezes pela pressa ou às vezes porque está fazendo de última hora, acabam errando essa pontuação, acabam não utilizando corretamente os parágrafos. O conto popular também é conhecido como um conto tradicional e é um texto narrativo, geralmente curto. Por que é tradicional o conto popular? Porque é uma história que ela vai passando de geração a geração. Meu tataravô contava, meu bisavô, meu avô, minha mãe, eu vou passar para gerações futuras. Então, por isso que eu vou considerar o conto popular como algo tradicional.
é criado e enriquecido pela imaginação popular e procura entreter ou educar o ouvinte. Então, você pode seguir a linha do entretenimento, que é onde você vai chamar a atenção do leitor ali para aquele momento de lazer, ou mesmo você pode educar com a moral da história, com o ensinamento que a história traz. A sua origem perdeu-se no tempo. Ninguém é dono ou senhor dos contos populares. Por isso, cada povo e cada geração contam-nos a sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenor do enredo. Daí o provérbio: quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, o que isso quer dizer, gente? Que dependendo de geração a geração que a história vai contando, a pessoa pode acrescentar elementos, ela pode recriar a história, ou ela pode retirar, tá? Então, você ali, por isso que é um conto popular e é tradicional, porque ele vai passando e no decorrer dessa passagem pode haver algumas mudanças, né? Que são feitas pela pessoa que está contando. Essa contagem, lembrando, ela pode ser oral e ela pode ser escrita. Aí eu trouxe um contozinho para vocês, pra gente ler, ó. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Como uma semana depois, o corpo ainda estava lá. O padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou: mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre com serenidade, mas também é minha obrigação avisar os parentes, né? Então, assim, esse é um texto para entreter, né? Não traz aquela linha do ensinamento, mas para entreter, né? Ele é um texto humorístico, mas é um conto popular, porque nós não sabemos quem escreveu e essa história existe. Tem gente que conta dessa forma, outros acrescentam algum dado ou retiram algum dado. Os temas no conto popular, eles são variados, tá? O que você pode envolver? Depende da cultura também que está repassando, né? Então, pode envolver política, pode envolver comédias, sátira, pode ter romance no meio. Então, não tem um tema, pode ter mitos, lendas, né? Vai depender do objetivo de quem está contando, oralmente ou por escrito. Um tipo de conto popular é a fábula, que vocês já bem conhecem, né? A fábula é um tipo de conto popular que ensina uma lição. As fábulas geralmente têm como personagem animais que falam e se comportam como pessoas. Assim, revelam as tolices ou a sabedoria dos homens. Um exemplo seria os Três Porquinhos, né? Que mostra o trabalho bem feito. A casa do porquinho que mais se esforçou durante a construção é a única que resiste ao ataque do lobo, né? Então, nesse caso, as fábulas geralmente, no final dela, elas trazem um ensinamento que nós chamamos de moral. Essa moral, na escrita, ela é colocada depois que você finaliza o texto, você salta uma linha e escreve moral, 2 pontos, e aí você coloca o ensinamento que ela traz, ok? Até aí coloca que algumas das antigas fábulas têm origem na Índia e na Grécia. Muitas da que hoje conhecemos foram criadas por Esopo, contador de história, nascido na Grécia por volta do ano 620 a.C. A fábula, então, só finalizando, é uma narrativa em prosa ou em verso, tá? As personagens são geralmente animais com características humanas que mantêm um diálogo. No final, retira-se uma lição moral que resume a história. Os temas vão desde a vitória da fraqueza sobre a força, da bondade sobre a astúcia, da derrota dos presunçosos. Então, gente, a fábula ela é um conto popular,
tá? E qual é a linha que ela segue? A linha de, no final, trazer um ensinamento. A história em si traz um ensinamento que é resumido em uma frase lá no final, como eu coloquei antes, que é a moral. Nós temos também os contos de fadas, né, que são histórias folclóricas, nas quais acontecem coisas mágicas. Com frequência, um personagem jovem conta criaturas fantásticas, como fadas, bruxas, gigantes ou dragões. Histórias como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida surgiram como contos folclóricos. 2 autores alemães, os irmãos Grimm, coletaram e acrescentaram muitas histórias de fada no século XIX. Outros escritores, como Hans Christian Andersen, criaram seus próprios contos de fadas. Então, nós temos muitos autores de contos de fadas. Eu acredito que vocês conhecem alguns contos de fadas, apesar que nessa fase muitos não gostam, né? Mas, assim, tem uma fase específica, principalmente ali na fase da infância, que as pessoas gostam muito de contos de fada, principalmente as meninas, né? Contos populares brasileiros. No Brasil, alguns contos populares foram trazidos pelos europeus, particularmente da Península Ibérica. É o caso das histórias do personagem Pedro Malas Artes, que inclusive na apostila do Dom Bosco nós já trabalhamos textos envolvendo Pedro Malas Artes, um astuto herói popular cheio de artimanhas. Outros contos brasileiros e originaram as lendas e mitos dos povos indígenas, dos escravos africanos, as histórias do boto, da iara, do curupira, do saci, da cobra norato e do menino do pastoreio são alguns exemplos, né, de contos populares. Nós temos também a lenda, né, que é uma narrativa na qual se mistura realidade e ficção. A finalidade da história narrada é apresentando uma explicação sobre um fato real, exemplo, o nome de uma localidade. Então, por exemplo, como se originou a estrela. Então, se vocês pesquisarem isso aí, vocês vão encontrar várias lendas explicando esse fenômeno. Só que não tem como comprovar que aquilo ali é verdadeiro, por isso é uma lenda, porque não é comprovada cientificamente. Aí nós temos as adivinhas, né, que são frases ou perguntas enigmáticas, em que, em geral, traz humor, né, graça, tem o objetivo de levar alguém a encontrar a solução ou resposta adequada. Até coloquei algumas aí, adivinhas, né? A primeira lá, ó. Tenho camisa e casaco, sem remendo, sem buraco. Estouro como foguete, se alguém do lume me mete. Aí tem a solução lá, no caso é a castanha. E assim vai, tá? Tem outros exemplos aí. Nós temos os trava-línguas, né? Que também é simples passatempo com palavras cuja pronúncia se torna difícil. Forma de divertimento que serve como exercício de destravar línguas, ou seja, para pronunciar letras e sons corretamente, tá? Então, o trava-língua, geralmente, ele coloca palavras parecidas e que quando a pessoa vai falar ela mais rápido, ela não consegue. Por isso que fala, travou a língua, né? Eu finalizo falando para vocês preservarem a cultura popular brasileira, que nós sejamos defensores e propagadores dessa cultura. Porque eu sempre digo, se hoje você não aprender, por exemplo, fazer um beiju, futuramente não vai existir mais o beiju, por exemplo. Porque isso vai passando de geração para geração. Minha mãe, por exemplo, ela adorava contar histórias de Trancoso, né? Ela tinha uma história e ela acrescentava, ela inventava. E aquilo ali fez com que eu também hoje goste de contar histórias de Trancoso, né? Então, assim, vamos preservar a nossa cultura, vamos respeitar também a cultura, que às vezes você não gosta, né, de ouvir histórias, né, fantasiosas, mas mesmo que você não goste, é importante ter respeito, né? E é importante propagar o que os mais antigos, né, lhe ensinou, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.